Olá a todos, meu nome é Diego Mariano e eu gostaria de apresentar meu projeto de mestrado intitulado Signa, uma biblioteca open source para manipulação de assinaturas estruturais de biomoléculas baseadas em grafo. Eu estou fazendo essa gravação para ser uma cópia de segurança, caso alguém dê algum problema e não consiga assistir a apresentação ao vivo, caso tenha algum problema de energia ou problema de conexão com a internet. Ok, é bom ter uma cópia de segurança. A apresentação vai ser no dia 17 de outubro de 2024 pelo Zoom. E esse projeto ele foi orientado pela professora doutora Raquel Cardoso de Mello Minardi e está sendo apresentado ao programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu quero começar essa apresentação introduzindo o conceito de bioinformática. A bioinformática é uma área de pesquisa que envolve o uso de técnicas da ciência da computação para análise de dados biológicos. E quando a gente fala em bioinformática, a gente tem que pensar no chamado dogma central da biologia molecular, né, que é o estudo de biomoléculas e de seus papéis. E o dogma central, ele tem relação direta com três principais biomoléculas, o DNA, o RNA, a proteína. O DNA ele é transcrito em RNA, que vai ser traduzido em proteína. Ok? A bioinformática ela é tradicionalmente dividida em duas sub-áreas, né? Você tem a bioinformática clássica, que estuda principalmente as análises de sequências, e tem-se também a bioinformática estrutural, focada no estudo de estruturas tridimensionais de biomoléculas. Nesse caso, esses estudos têm um grande interesse no nosso grupo, né? Principalmente na produção de algoritmos, métodos e ferramentas, né? E a comparação e análise de estruturas 3D pode ser usada em vários projetos, né? Aqui eu cito alguns exemplos, como compreensão do mecanismo de doenças, produção de produtos biotecnológicos, descoberta de novos medicamentos. Ok? E aqui eu trago alguns exemplos de problemas que podem ser abordados na bioinformática estrutural, né? Eu começo falando sobre a modelagem computacional de proteínas, né? Então, esse problema ele envolve obter estruturas 3D de proteínas com base nas sequências, né? E esse foi um desafio que perdurou por mais de 50 anos, né? Ele foi recentemente resolvido, né? Resolvido entre aspas, né? Mas ele foi resolvido por meio de técnicas de Deep Learning, né? Isso gerou até um Nobel para o Jumper, né? E para outros autores, né? Bom, então, um dos exemplos é o problema da modelagem de proteínas, mas você tem outros problemas, como por exemplo a definição da ligação entre diferentes biomoléculas, né? Então você tem os algoritmos de docking molecular, né? Isso pode ser resolvido por meio de algoritmos genéticos, né? E você tem outros problemas também, que é o problema da representação de estruturas de biomoléculas, né? Que é um problema fundamental para você aplicar algoritmos de machine learning e poder utilizar algoritmos de machine learning para resolver outros problemas biológicos. Então eu vou dar um foco maior nesse problema, né, o problema da modelagem computacional de biomoléculas, né? Então, primeiramente, as biomoléculas, né, como proteínas, peptídeos, talvez até pequenos ligantes, né, a gente pode imaginar eles como objetos 3D, né? E para você comparar objetos 3D, você fazer um alinhamento 3D dessas estruturas, é necessário transladar e rotacionar essas estruturas, né? Isso requer boas heurísticas para obter resultados satisfatórios, né? Então, para que você tenha uma boa modelagem computacional dessas biomoléculas, né, é necessário que você tenha uma forma eficaz de representar essas estruturas, né, dado que é um desafio um pouco complexo. Então, a literatura ela nos define que a escolha de representação da estrutura de uma proteína para a execução de algoritmos de aprendizagem de máquina é um problema não trivial, né? Então, quando eu estou falando sobre isso, De Fresne, né, em 2021, cita que existem três principais formas de representar estruturas de proteína para problemas de machine learning e inteligência artificial em geral, né? A primeira forma é baseada em voxels, a segunda é baseada em mapas de distância e a terceira é baseada em grafos, né? Então, a representação em voxel vai dividir a estrutura num grid, né, no espaço tridimensional, né, em que você vai ter pequenos cubos indicando posições na estrutura da proteína, né? Então, se eu tenho átomos presentes ali, eu posso preencher esses cubos ou não. E posso utilizar os tipos atômicos também para representar essas informações. Bom, a segunda forma é por meio dos mapas de distância, né? Então, considere que uma proteína A que tenha N átomos, né? Então, o mapa de distância ela é uma representação bidimensional, eu coloquei que ela ocupa um espaço N ao quadrado, né? E como é que essa representação do mapa de distância é concluída? Então, você tem uma determinada forma na proteína, que é representada na cor azul, esse desenho na cor azul ao centro da nossa figura, e no mapa de distância é feito um cálculo da distância de todos os átomos contra todos os átomos e eu represento isso nessa matriz quadrática, né? Então, nesse exemplo aqui,
as cores mais quentes, né, elas representam distâncias menores, e as cores mais frias representam distâncias maiores, né. Então eu posso obter essa distância euclidiana com base nessa equação exibida ao lado, ok? Então, derivado do mapa de distância, nós temos o chamado mapa de contatos. Mas primeiro eu preciso introduzir o que seriam contatos, né? Contatos, então, são interações fracas que vão dar forma à estrutura da proteína, né? A gente sabe que a estrutura, a forma de uma proteína está diretamente relacionada à sua função, né? E é importante ressaltar que os contatos são essas interações calculadas em sílico, né? Então, uma forma de eu calcular esses contatos é por meio das distâncias entre átomos e dos tipos atômicos. Então, na figura aqui nós temos 3 exemplos de contatos nas ligações de hidrogênio, as interações iônicas e o empilhamento aromático, né? São 3 exemplos. Bom, então, derivado desse cálculo de contatos, nós temos o chamado mapa de contatos, né? Que é uma representação bidimensional, né? Assim como aqui eu fui um pouco mais específico, né? Assim como o mapa de distâncias, ele também ocupa espaço ON ao quadrado, né? O de N ao quadrado. Mas aqui nós temos uma fórmula N ao quadrado menos N sobre 2, né? Porque a diagonal de baixo ela é espelhada, né? Então, a mesma distância de um resíduo X para um resíduo Y. Se existe um contato entre o resíduo X e o resíduo Y, também existe um contato entre o resíduo Y e o resíduo X, então não preciso armazenar essa informação, ok? Então, esse mapa de contatos aqui indica um ponto preto para cada par de átomos ou para cada par de resíduos que está realizando um contato, um daqueles contatos que eu demonstrei anteriormente. Okay? Bom, a terceira forma de representação é utilizando grafos, né? Então, na teoria dos grafos, um grafo GVA é uma estrutura abstrata, né? Uma representação composta por conjuntos de vértices conectados por arestas, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos a representação de um peptídeo, né? Um peptídeo, né? Em que cada átomo ele é representado aqui do lado direito como um vértice, um nó do nosso grafo, né? E as ligações covalentes que realizam esses átomos, né? São as arestas, né? Então, essa é uma forma de eu representar uma proteína como se fosse um grafo, ok? Bom, é importante a gente ressaltar que ainda é um desafio em aberto esse problema da representação de proteínas, né? Uma vez que a escolha do melhor modelo, a melhor forma de representar uma estrutura depende de como que o problema biológico foi modelado, né? E cabe ressaltar que tem muito espaço ainda para novos modelos, novas estratégias para representar, e é importante que a gente estude novas estratégias, dado o potencial uso de técnicas de inteligência artificial para a resolução de problemas biológicos, né? Então, a proposta seria combinar as estratégias existentes, né, como voxels, mapas de contato e grafos, né, em novas estratégias. Ok? E nesse contexto, eu queria começar agora a introduzir o conceito de assinaturas estruturais, né, que muitas vezes são referidos na literatura como fingerprints ou impressões digitais, né? E no conceito vou trazer até um conceito da minha orientadora, né, que assinaturas estruturais são representações possivelmente multidimensionais e concisas das características das proteínas de mesmo nivelamento, né? Então, na prática, eu posso dizer que uma assinatura estrutural é um vetor numérico que vai representar a estrutura de uma proteína ou de uma macromolécula em geral, né? E com base nessa informação eu consigo identificar diferenças e similaridades entre diferentes proteínas, né? Então, como eu disse, na prática eu teria uma estrutura tridimensional da minha biomolécula, da minha macromolécula, e as assinaturas estruturais elas convertem isso em vetores numéricos. E com base nesses vetores numéricos eu consigo aplicar algoritmos de machine learning para realizar comparações entre diferentes proteínas, entre diferentes estruturas de biomoléculas em geral. Ok? Então, nesse conceito, nós temos um algoritmo que foi desenvolvido por estudantes do grupo, né, no passado, que é o algoritmo CSM. CSM vem de Cutoff Scanning Matrix, que é a matriz de varredura de corte, né? Se baseia principalmente em um outro trabalho, que é o Protein Cutoff Scanning, né? E na prática, esse algoritmo ele utiliza o conceito de mapa de distância. Então, dado uma proteína, ele calcula o mapa de distância dessa proteína e aí ele converte esse mapa de distância da proteína em múltiplos grafos, em que cada grafo vai ser um determinado cutoff de distância, um determinado range de distâncias. As arestas vão ser os ranges de distância, os intervalos de distância, né? E depois, por fim, esse algoritmo ele calcula a distribuição das distâncias e cria um vetor numérico que representa a estrutura da proteína. Então a gente pode ver aqui na parte superior direita, né, que nós temos duas proteínas distintas, né? Temos versões de grafos diferentes entre elas, né? E vocês podem perceber que proteínas com formas diferentes, eles terão assinaturas que estão representadas aí nesses gráficos de linha, né? Vão ter assinaturas diferentes. Então, comparando essas assinaturas, eu consigo visualizar
a diferença entre elas, né? Ok? Então, no artigo original do CSM, né, eles realizaram um experimento de classificação de superfamílias de proteínas utilizando uma base de dados ouro, né? E obtiveram uma precisão de 0,90, né? E aí eles chegaram até combinar esse método com uma técnica de redução dimensional, né? Que é a técnica de SVD, e obtiveram uma precisão de 0,99. Foi um resultado que é considerado o estado da arte para esse desafio de representação de estruturas de proteínas. Ok? Bom, então mais tarde o CSM foi publicado e surgiram novas versões do CSM que foram adaptadas para problemas específicos, né? Você tem o ACSM, o ACSM-HP, o ACSM-ALL, né? Que não trabalham em nível... no caso do CSM, ele trabalha em nível de resíduo, o ACSM-ALL ele trabalha em nível atômico, mas você teve outras variações como o MCSM e o CSM-Peptide, né? Uma desvantagem dessa estratégia é que o CSM ele tem código-fonte fechado, né? Então, dado todo esse contexto, eu levaria algumas questões de pesquisa para esse projeto, né? A primeira delas é se seria possível construir um algoritmo pelo menos tão bom quanto o CSM para tarefas de classificação de estruturas de proteína, e a segunda é os algoritmos propostos poderiam ser utilizados para classificação de peptídeos, né? Porque o nosso grupo de pesquisa ele tem um interesse especial em estudar peptídeos, né? Nós temos colaborações de projetos que estudam estruturas de peptídeos, como por exemplo um projeto para produção de herbicidas, entre outros. E a minha hipótese nesse trabalho é que contatos e campos de força poderiam ser representantes que complementariam as assinaturas atômicas, né? Então, dado esse contexto, o objetivo desse trabalho então, é desenvolver e avaliar uma biblioteca de código-fonte aberto para detecção de assinaturas estruturais de biomoléculas e propor assinaturas baseadas em campos de força e contatos, ok? Aqui eu trouxe alguns objetivos específicos, né, como implementar algoritmos considerados estado da arte, como CSM, ACSM, né? Propor um novo algoritmo baseado na diferença de cargas parciais de diferentes campos de força e comparar com dados da literatura, né? Propor um algoritmo baseado em mapas de contato, né? E aí, por fim, verificar a viabilidade do algoritmo proposto para a classificação de estruturas de peptídeos, né? E usando várias técnicas e algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Comparando com outros resultados da literatura. E nesse contexto eu trago a biblioteca Signa, né? A biblioteca Signa ela foi construída em Python, interface de linha de comando, né? E uma das características é alta performance, né? E aí essa biblioteca ela possui um core, né? Que eu implementei diversos algoritmos produzidos pelo grupo, né? E propus dois novos algoritmos que eu chamei de Signa Charge e Signa Contacts. Essas duas assinaturas, primeiro, Signa Charge, ela é baseada em variação de cargas parciais dos átomos, né, e eu vou utilizar dois campos de força, né, que é o Amber e o Charme, e o Signa Contacts, né, que é baseado em 4 tipos de contatos, né, ligações de hidrogênio, contatos atrativos, repulsivos e aromáticos, né. Vou começar apresentando o conceito do Signa Charge, né, o algoritmo do Signa Charge. Então, o Signa Charge é uma assinatura baseada na diferença de cargas parciais dos aminoácidos, né. Primeiro, eu preciso introduzir o conceito de campo de força, né. Campos de força seriam parametrizações das energias de interação entre os átomos. Então, essas energias elas podem ser positivas, negativas, que seriam o equivalente a atrativas e repulsivas, né? E exemplos de campos de força, né, que foram estabelecidos, né? O Charme e o Amber, né? Então, para ilustrar isso aqui, eu trouxe essa figura aqui que foi retirada do artigo do Amber, né? E nessa figura eu tenho a representação de todos os 20 aminoácidos, né? E aqui a gente consegue visualizar qual foi a carga que foi atribuída a cada átomo pelo campo de força Amber, né? Então, nesse exemplo aqui nós temos a serina, né? Então, para cada átomo dela, nós temos qual que é a carga atômica estabelecida para esse átomo, ok? Então, aqui eu trago o algoritmo do Signa Charge, né? Eu dividi esse algoritmo em 3 partes, né? Ele recebe como entrada a estrutura tridimensional de uma molécula, né? De uma macromolécula, né? E aí, ele parte também da tabela com a carga as cargas parciais dos aminoácidos. Então, o algoritmo é dividido em 3 partes. A primeira parte ele constrói uma matriz de distância, né? Então, essa etapa que tem custo ON ao quadrado, né? Que eu calculo a distância de todos contra todos. Por fim, ele constrói também uma matriz de diferenças de carga, também tem custo ON ao quadrado, porque ele vai calcular a diferença entre todos os átomos existentes, da carga de todos os átomos contra todos os átomos, né? E por fim, nós temos uma terceira etapa que ele calcula a distribuição da diferença de cargas por intervalos de distância, né? Que vai ter custo O, C, D, N, né? Sendo C um range, né? Definido
pelo campo de cargas, né, que eu vou explicar mais para frente, e D a variação de distâncias, né, que eu vou apresentar, um intervalo de distâncias. Então, para ilustrar melhor isso, eu trago um exemplo aqui, apresentando um peptídeo bem simples, um peptídeo composto por 2 aminoácidos, que é a alanina e a serina, né? Então, essa estrutura ela vai ter 11 átomos, então a gente consegue analisar manualmente o resultado disso. Então, a primeira etapa do nosso algoritmo é o mapa de distância. Então, para cada átomo, ele vai calcular a distância euclidiana de todos contra todos, utilizando a fórmula a seguir, né? Então, cada átomo vai ter uma coordenada tridimensional, eu aplico essa fórmula, e com isso eu consigo construir uma matriz de distância, que eu vou chamar aqui de matriz 1. Segunda etapa, eu vou pegar cada carga parcial de aminoácido atribuído pelo campo de força, nesse exemplo eu estou usando o Amber, né? E de todos contra todos eu vou calcular a diferença das cargas, e aí eu vou retornar o módulo dessa diferença. Ou seja, o primeiro átomo seria o carbono beta ali, calculando, por exemplo, a diferença para o nitrogênio, então seria menos 0,18 menos 0,41. E eu vou fazer isso de todos contra todos e vou ter como resultado a matriz 2. Então, o nosso resultado aqui, a matriz 1 é uma matriz de distância entre átomos e a matriz 2 é uma matriz de variação de cargas, ok? E aí temos a terceira etapa, que é a etapa um pouco mais complexa, em que eu faço o cálculo da distribuição das diferenças de cargas por distâncias. Então, nesse cálculo, nesse ponto, eu vou ter 2 loops, né? Então, o loop externo, eu vou analisar a variação de distância, né? Então, eu tenho 3 parâmetros que eu recebo aqui, uma distância mínima, a distância máxima e a distância de passo, né? Nesse exemplo aqui, eu estou recebendo a distância mínima de 0, a distância máxima de 12 angstroms e a distância de passo de 1 angstrom, né? Mas por padrão eu utilizo 0,25, 0,2, né? Se não me engano. E aí no segundo step aqui, no segundo laço, eu vou fazer uma varredura por um conjunto de intervalos de carga. Por que eu crio esse conjunto de intervalos de cargas? Primeiro, eu criei essa tabela que é o centro. Então, eu peguei qual que era o valor máximo, qual que é o valor mínimo encontrado nas cargas atômicas. E aí eu calculei 2 hipóteses. A primeira, se eu tivesse 2 átomos com carga positiva, a diferença entre eles daria 0. E em outro caso, né, se eu tivesse 2 átomos, um com a carga mínima e outro com a carga máxima, a diferença a variação deles daria 1,7483, né? Então, com base nessa análise, eu cheguei à conclusão que seria melhor variar uma carga de 0 até 2 e eu defini um step de 0,25, né? Eu propositalmente deixei o último campo vazio para poder visualizar e analisar melhor esses resultados, ok? Bom, então esse é o terceiro etapa, né? E aí, como que é feito esse cálculo de variação de distância? Então, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Então, digamos que nós temos como referência, né, o primeiro, o oxigênio aqui, nesse oxigênio da serina, né? E aí eu calculo raios de distância com base na distância de step. E eu calculo quais são os vizinhos que estão presentes dentro desse raio de distância. Uma vez que eu tenho os vizinhos, eu calculo a diferença da distância entre eles, né? Eu tenho essa informação na minha matriz. Então, um exemplo aqui, ó. Por exemplo, na zona de 2 angstroms, o vizinho seria o carbono da serina. Então, esse carbono, acho que é o carbono beta, perdão, né? Qual que é a diferença de variação de distância entre eles, né? De carga entre eles, né? Menos 0,2065, menos 0,59 e tal. No final, essa variação de carga vai dar 1,25. Eu vou fazendo isso para todos os átomos, né? Então, e no final eu vou classificar cada um desses resultados em um dos intervalos aqui, né? Nos intervalos de carga que eu tinha estabelecido. Eu vou chamar esses intervalos que vão de Q1 a Q8, ok? E aí eu vou fazendo a contagem. Ó. No campo de 1 angstrom, quantos pares eu tenho no Q1 ao Q8? Isso vai dar esse valor. Por exemplo, nesse exemplo inicial aqui, ó, que nós temos o 1.25, ele entraria em qual intervalo? No Q7. Ele está na zona 2. Então, seria na zona 2, Q7 eu teria igual a 1. E eu vou repetindo esse processo para todos os átomos existentes do valor inicial de distância até o valor final. E no final, eu vou ter esse vetor numérico aqui, que vai ser a assinatura. E é importante ressaltar que esse processo ele é repetido para todos os átomos, né? E eu posso fazer isso de 2 formas, de maneira cumulativa ou de maneira não cumulativa, né? De maneira cumulativa, eu vou ampliando esse raio de alcance, essa contagem dentro de um raio de alcance, e de maneira não cumulativa, eu considero só os vizinhos que estão dentro de cada zona.
O que a diferença nisso é que no final você vai ter vetores com mais zeros, outros com menos zeros. Ok? Então eu vou ter dois tipos de assinatura. Nesse exemplo aqui eu vou chamar essa assinatura de signa 12C para cumulativo e signa 12NC para não cumulativo. Então, aplicando esse algoritmo aqui, aqui eu estou trazendo uma comparação visual entre essa assinatura que eu estou propondo, né? Então, a contagem, o tamanho do vetor nesse caso aqui, usando o sigma 12C ou 12NC, eu teria aproximadamente 480, exatamente 480 valores dentro desse vetor. E comparando com outras assinaturas já estabelecidas, como o ACSM, que tem 150, né, para esse valor aqui, que é o valor default dele, né? E o ACSMO que tem 3.600. Né? Então, isso é uma breve comparação do tamanho final do vetor de assinatura que vai representar a estrutura da minha proteína. Então, independente do tamanho da proteína, os vetores vão ter esse tamanho se eu utilizar esses parâmetros de configuração. Ok? Nesse slide aqui eu trago apenas um exemplo bem simples de como é que eu utilizo a biblioteca. Né? A biblioteca está implementada em Python, né? Então você simplesmente passa para ele qual que é o arquivo de entrada, pede para gerar uma assinatura, né? Passa o arquivo de entrada, o tipo de assinatura, o campo de força, todos os parâmetros necessários, né? Se você quer uma assinatura cumulativa ou não. Por padrão, eu não uso uma assinatura cumulativa, né? E no final eu imprimo a assinatura, ok? Bom, então para avaliar essa assinatura, eu propus 4 estudos de caso, né? Primeiro, classificar superfamílias. Segundo, classificar peptídeos com base em sequência. Terceiro, classificar peptídeos com base em função. E no quarto, faço uma comparação com a ferramenta CSM Peptide. Ok? O primeiro estudo de caso, né, ele se baseia no trabalho original do CSM, né, um estudo de Pires e colaboradores, né? E para esse estudo de caso foi feita uma classificação de superfamílias, né? Foram coletados 366 arquivos PDB do Protein Data Bank, né? Esses arquivos foram separados em 896 cadeias, né? E cada uma dessas cadeias vai ser classificada em uma das 6 superfamílias e uma das 47 famílias existentes, né? Então, aqui do lado direito, na parte inferior, você tem exemplo de 2 estruturas de proteínas, né, que pertencem a famílias diferentes, né? Vocês podem perceber que proteínas de famílias diferentes possuem forma diferente, né? Possuem uma estrutura diferente, ok? Então, no trabalho original, né, de Pires, eles obtiveram uma precisão de 90%, né, e num outro experimento em que eles fazem uma técnica de decomposição por valores singulares desses dados, eles obtiveram uma precisão de 99%. Né? Então, um problema que eu tive é que foi difícil reproduzir esses experimentos, não foi possível reproduzir exatamente eles, né, porque faltam alguns parâmetros, algumas definições no artigo que dificultaram esse processo de reprodução. Ok? Então, no meu estudo de caso, eu construí as assinaturas e implementei 5 algoritmos de aprendizagem de máquina, né? O KNN, redes neurais, gradient busting, random forest e o SVM, né? E todos os experimentos foram feitos com cross-validation com K igual a 10. Ok? Então, aqui nós temos o resultado dos experimentos, né? Nas figuras aqui, nós temos os dados reais, né, e a predição no eixo Y, né? Pode perceber que essa coluna principal, essa diagonal, representa os acertos. Você pode perceber que o Signa cometeu poucos erros nos seus experimentos, né? Então a gente obteve uma precisão de 98%. E na minha reprodução do CSM, obtivemos uma precisão de 95%, né? Então, deixando claro aqui que não foi possível fazer uma comparação direta com o artigo, eu tive que reimplementar o algoritmo, e as diferenças, a minha implementação foi um pouco superior à implementação original. Bom, então, feito esse experimento com superfamílias, eu realizei um segundo experimento classificando famílias, né? Esse experimento ele não foi descrito no artigo original, mas como a gente já tinha esses dados, eu achei que valia a pena realizar esse experimento. Nesse caso, nós tínhamos 47 famílias, né? E o Signa ele obteve uma precisão de 98%, enquanto o CSM obteve uma precisão de 90%. Então, a conclusão é que o Signa foi superior ao CSM tanto para a classificação de superfamílias quanto para a classificação de famílias, né? E a minha conclusão parcial é que essa assinatura estrutural baseada em cargas parciais dos átomos é uma boa representante para a classificação de proteínas, né? Dito isso, eu passei para o segundo estudo de caso, que foi a tentativa de classificar peptídeos, né? Peptídeos, então, são biomoléculas com tamanho um pouco reduzido. Eles têm entre 2 e 50 aminoácidos, resíduos de aminoácidos, né? Então, para esse estudo de caso, nós coletamos 1.112 peptídeos do Propedia, né, que é uma base de dados de peptídeos, né, que foi proposto aqui pelo nosso grupo de pesquisa, né? E desses 1.112 peptídeos, eles são classificados em 5 grupos, né, baseados em similaridade de sequência, né?
Então, no meu experimento, eu realizo comparações com os trabalhos de Martins, de 2023, e de Santos, de 2023 também. Martins usou a técnica de ACSM, né, e o Santos usou mapas de distância e redes neurais, né? Ok? Então, só dando uma visão geral aqui da nossa base de dados, né, os 1112 peptídeos, eles pertencem a esses 5 clusters aqui, né, S0, S1, S112, 151 e S162, né, e eles são agrupados por similaridade de sequências, né, você pode ver aqui pela essa figura, né, que as letras maiores representam as sequências mais conservadas, né, os aminoácidos mais conservados nas sequências, né. Então, coletei os peptídeos, gerei as assinaturas deles, coletei as estruturas dos peptídeos, né, separei elas, gerei as assinaturas do peptídeo usando Signa, construí os modelos usando 5 algoritmos de Machine Learning e comparei os resultados. Então, o resultado está aqui presente, né? O Signa, ele mais uma vez obteve uma precisão superior aos concorrentes, né? O Signa foi 97%, enquanto o ACSM e o experimento de Santos com mapas de contato e redes neurais convolucionais obteve 92%, ok? Bom, conclusão então desse segundo estudo de caso é que para a classificação de 5 grupos baseado em similaridade de sequência, o Signa foi superior, mais uma vez, aos 2 trabalhos que foi feito, foi comparado, né? Signa obteve 97%, enquanto o trabalho de Martins e Santos obteve 92% usando redes neurais, né? Então, minha conclusão parcial é que as assinaturas baseadas em cargas parciais também são boas para classificação de peptídeos, né? Pelo menos baseado em sequência, né? Que é uma comparação não tão complexa assim. Então, a gente partiu para uma outra estratégia, que é fazer uma análise de peptídeos baseado em função. Então, a função ela define com quem o peptídeo interage, né? Qual que é a função da proteína a qual o peptídeo está interagindo, né? Então, para esse estudo de caso, nós coletamos 6.238 peptídeos, né, estruturas 3D de peptídeos, né, classificados em 6 clusters, né, antimicrobial, viral, enzyme, membrana, hormônio e planta, né. E aplicamos a mesma metodologia demonstrada no estudo de caso anterior e, mais uma vez, o Signa obteve uma precisão superior aos dos concorrentes, né. Então, a conclusão desse outro estudo de caso é que o Signa também tem uma boa utilidade para peptídeos e foi bom na classificação mesmo baseado em função, né? Então, depois desse estudo de caso, nós partimos para o quarto estudo de caso, né? Que nós fizemos uma comparação com a ferramenta CSM Peptide, né? CSM Peptide é uma ferramenta web, né, que é baseada no método CSM clássico, né, e a diferença dela é que ela não trabalha com estruturas tridimensionais, mas ela trabalha com sequências, né. E no estudo original eles fizeram um experimento utilizando o algoritmo de gradient busting, né, o experimento deles. Eles classificaram um total de 11.000 peptídeos em 8 grupos, né, de acordo com a função do peptídeo, né, são esses 8 grupos demonstrados aqui do lado esquerdo, né. E aí, cada classe dessa foi treinada e testada separadamente, né? E os autores eles fizeram um conjunto de testes principal e um conjunto de testes alternativo. Então, para apresentar esse resultado, eu fiz vários experimentos utilizando vários algoritmos, né? Então, primeiramente, eu coletei as sequências na base de dados do CSM Peptide, né? E como o trabalho deles utilizou sequência, foi necessário modelar essas estruturas para obter estrutura tridimensional. Então, a estratégia foi utilizar o algoritmo do AlphaFold 2, né? No caso, eu utilizei uma versão mais simplificada do AlphaFold 2, que é o Local Collab Fold, né? Versão 1.5.5, né? Para rodar isso, eu utilizei 2 computadores usando placas de vídeo GTX 980. E aí, para cada modelo, para cada sequência de peptídeos, 5 modelos foram construídos, né, e o melhor modelo foi selecionado utilizando o PLDDT, ok? Para as assinaturas, eu utilizei o Signa 12NC, né, que é a assinatura com distância máxima de 12 angstroms não cumulativa. E aí, após gerar as assinaturas, né, eu implementei os algoritmos de classificação utilizando 6 algoritmos de Machine Learning, né, KNN, regressão logística, redes neurais, gradient busting, SVM e Naive Bayes. O melhor resultado foi obtido com KNN, né? E eu implementei os testes, tanto o teste principal quanto o teste alternativo disponibilizados pelo autor, né? Então, para apresentar esse resultado, para simplificar essa apresentação, eu vou apresentar apenas o resultado do melhor algoritmo usado, né, que foi o KNN, e eu vou apresentar os resultados por classe, ok?
Então, nessa figura aqui, nós temos a primeira classe avaliada, que é o Surface Binding, né, que é o SBP. A análise do autor ele fez pelo AUC, né, e aqui nós temos o conjunto de teste principal e o conjunto de teste alternativo, né. Então, no primeiro conjunto de testes, o Cigna ele obteve um AUC de 82%, né. Ele foi inferior ao CSM Peptide, ficou com 94%. Então, eu coloquei aqui do lado direito aqui que o Cigna ficou em segundo lugar nesse teste, né. Na outra base de dados, essa QSP, o Cigna, ele obteve um AUC de 97%, né? Foi bem próximo do CSM Peptide, né, que foi 98%, mesmo assim o Cigna ficou em segundo lugar. Ok? Então, no conjunto de teste alternativo, ele já teve um AUC um pouco mais baixo. Então, nos outros estudos de caso aqui, o Cigna ficou em quarto nesse CPP, ok? Ficou em quarto também, ficou em quinto no AVP, né? Na classe anti-inflamatória ele ficou em terceiro. Anticâncer ele ficou em quarto também, né? Antibacterial ele ficou em terceiro. Esse AAP ele ficou em quarto também. Bom, uma conclusão desse estudo de caso não foi muito satisfatória, né? O Cigna ele não foi superior em nenhuma das classes avaliadas, né? E para tentar entender por que isso aconteceu, né, isso gerou algumas limitações. Essas limitações poderiam ser derivadas dos campos de força ou dos parâmetros utilizados, né, tendo em vista que foi um teste bem grande, né, foi uma base de dados um pouco grande, e a gente utilizou só um padrão de assinatura, que é o Cigna 12NC. Mas a minha principal conclusão é que talvez as limitações elas estejam relacionadas aos modelos usados com a AlphaFold, né? A gente sabe que a forma do peptídeo ela vai ser dada pela formação do complexo proteína-peptídeo, ou seja, são as interações do peptídeo que vão... o peptídeo é uma molécula mais versátil, com uma maior versatilidade, então as interações que ele realiza com a proteína que vão alterar a forma dele. Só que parcialmente a conclusão que eu tive na época é que eu precisava de uma assinatura melhor, né? Então, nesse contexto que surgiu o segundo modelo de assinatura que eu proponho aqui, que é o Cigna Contacts, né? Que é uma assinatura baseada em mapas de contato, né? Em relação ao problema de mapa de contato, né, para você aplicar ele na análise na comparação de proteínas e outras macromoléculas, a gente tem que considerar que as proteínas elas podem ter tamanhos diferentes, né? Então, para você realizar uma comparação entre proteínas de tamanhos diferentes, talvez seja necessário uma etapa de data augmentation, né, que pode gerar vieses e problemas na classificação, né? Isso foi feito no trabalho de Santos, né? E a gente pode ver que o trabalho de Santos, que utiliza esses mapas de contato para classificação de redes neurais, ele obteve resultados inferiores ao ACSM, né? Então isso pode ter sido um problema dessa etapa. Bom, quando a gente trabalha com mapas de contato, a gente tem que levar em consideração também que existem diferentes tipos de contato. Tem ligações de hidrogênio, contatos iônicos, atrativos, repulsivos, hidrofóbicos, pilhamento aromático, ponte de sulfeto, ponte salina. Então, você tem vários tipos de contato que você tem que considerar nessa sua análise. Bom, então, no meu trabalho, eu considero apenas 4 tipos de interação. Eu considerei que elas seriam as mais importantes, né? Eu estou trabalhando com ligações de hidrogênio, contatos aromáticos, iônicos, atrativos, repulsivos, né? Então, para esse tipo de cálculo, eu utilizei essas regras apresentadas aqui embaixo, né? Ligação de hidrogênio receptor e doador na distância de 3,9, aromáticos, anéis aromáticos até 4 angstroms, atrativo até 6 angstroms, né? Uma carga positiva ou negativa, repulsiva, cargas iguais até 6 angstroms também. Okay? Então, essas são as regras que eu utilizei para esses contatos. Bom, então, de onde que surgiu essa ideia dessa assinatura baseada em contatos, né? Primeiramente foi uma análise empírica, uma análise visual da estrutura das proteínas, né? E eu comecei a notar alguns padrões, né? Quando você olhava, né, por exemplo, nas alfa-hélices, né, quando se analisa as ligações de hidrogênio que estabilizam a estrutura dela, né? Então você vai ver, por exemplo, que a ligação de hidrogênio ocorre a cada 4 resíduos, né? Então 4 resíduos vai ter essa interação que vai estabilizar ela. Então, se você calcula a diferença, você pega a posição do resíduo e calcula a diferença dela para o resíduo anterior, você consegue ver um padrão de 4 angstroms. Então, você já sabe que, por exemplo, se você faz uma análise automatizada de toda a estrutura da proteína e você encontra a diferença entre essas ligações, a diferença entre as posições dos resíduos e da 4, você sabe que aquele resíduo está numa alfa-hélice, né? Então, você tem um bom indício que esse resíduo está na alfa-hélice. Então, isso poderia ser um indicador, essa informação poderia ser utilizada na construção da assinatura. Ok, a gente sabe que proteínas de famílias diferentes vão ter estruturas secundárias diferentes, né? Então, famílias próximas vão ter estruturas secundárias mais próximas, né?
isso poderia ser utilizado. Uma outra análise dos contatos da proteína, né, eu percebi, por exemplo, no exemplo das interações iônicas atrativas, né? Quando eu olho a diferença da distância entre as posições dos resíduos, né, eu consigo ter um vislumbre do tamanho total da proteína. Então, a gente consegue utilizar essa informação para pegar proteínas maiores ou menores. Então, por exemplo, se eu tenho um contato entre esse aspartato na posição 10 e essa arginina na posição 145, né, se eu calcular a distância entre elas, eu sei que, por exemplo, essa proteína tem pelo menos 135 resíduos, né, porque a distância entre elas é essa, né. Então, e outra informação que eu obtenho disso é que eu sei que existe uma interação atrativa a 135 resíduos de distância. Isso é uma outra informação que poderia me ajudar a classificar essa proteína, né? Então, eu peguei essas informações, juntei tudo e pensei numa forma de gerar essa assinatura, né? E aí eu precisava de uma forma de padronizar os tamanhos das assinaturas, né? E a resposta para isso foi uma inspiração nos histogramas, né? Eu precisava analisar a frequência de intervalos, né? E eu delimitei empiricamente que eu queria 100 intervalos para cada tipo de contato, né? Como eu estou trabalhando com 4 tipos de contato, meu vetor de assinaturas ele teria ao final 400 valores representativos, né? Então, essas foram as ideias para gerar essa assinatura. Então, com isso, eu escrevi o algoritmo do Signa Contacts, né? Primeiro passo, calcular os contatos do PDB. E para cada tipo de contato desses 4 tipos, ligação de hidrogênio, aromático, atrativo, repulsivo, né? Eu calculei a distância nos números dos resíduos, né? E gravei essa informação em 4 arrays de distância. Com isso, eu gerei um histograma. E com as informações de distribuição dessas distâncias, eu gerei a assinatura, né? Essa assinatura teria 400 valores. E aí a pergunta que ficou, será que isso funciona, né? Então, muitas coisas aí foram feitas arbitrariamente, mas em resumo funciona assim. Eu reproduzi o estudo de caso 1, né, utilizando aquela base de dados ouro que foi extraída do trabalho de Pires, né? E nesse estudo de caso, o Signa Contacts ele obteve uma precisão de 0.998, né? Então, em certos algoritmos, ele conseguiu um AUC de 100%. Então, e foi um resultado tão bom, tanto para a superfamília quanto para a família, que superou os nossos concorrentes, né? E aí aqui um exemplo de por que isso funciona, né? Então eu trouxe aqui duas estruturas de proteína, a gente consegue ver que as formas delas são diferentes, né? Então quando a gente analisa os padrões de ligações da assinatura, olha, a gente vê, por exemplo, aqui nós temos os padrões de ligação de hidrogênio. Então, como eu uso 100 valores, seriam 100 intervalos, né? Então você pode perceber que o primeiro intervalo você tem uma variação muito grande da quantidade de contatos, né? O laranja e o azul, você tem variações diferentes muito grandes. E quando você considera os 4 tipos de contato, você consegue diferenciar bem essas estruturas de proteínas, por isso você consegue classificá-las tão bem, ok? E aí uma outra pergunta que eu fiz é, bom, funciona para classificar famílias e superfamílias, mas funciona para peptídeos? E aí eu reimplementei alguns estudos de caso e infelizmente não funciona. E a resposta pode estar naquela questão da forma do peptídeo, né? Como teve casos que eu precisei modelar a estrutura do peptídeo, né? Isso não funcionou. E um outro problema também é que os peptídeos, como essa assinatura ela é baseada em contatos, as ligações entre peptídeos, ele não tem contatos muito grandes na estrutura dele, né? Então, isso não é suficiente para permitir uma classificação desses dados, ok? Então, testei tanto com o Signa Charge, tanto com os dados do Signa Charge, o resultado foi aleatório, né? Usando vários algoritmos, né? Testei também em gerar assinatura usando a CSM e deu a mesma coisa, também não deu certo. Então, isso não funciona para classificar a estrutura de peptídeos. Bom, conclusões do trabalho, então. Primeira pergunta de pesquisa que foi elaborada, né? Seria possível construir um algoritmo pelo menos tão bom quanto o CSM para tarefas de classificação de estruturas de proteínas, né? Então, a resposta para isso é que 2 algoritmos foram propostos e nossos estudos de caso demonstraram que os resultados foram tão bons quanto, né? O Signa Charge, né, que foi o primeiro algoritmo que foi proposto utilizando as cargas parciais dos átomos, ele foi superior aos concorrentes no estudo de caso 1, 2 e 3, né? Infelizmente não foi suficiente no estudo de caso 4. E o Signa Contacts, né, foi superior aos concorrentes, né? Eu coloquei estudo de caso 1, né, mas o estudo de caso 5, né, que foi uma reprodução do estudo de caso 1. E a segunda pergunta de pesquisa, né, que foi o nosso interesse em estudar as estruturas de peptídeos, né? Então a gente viu seria possível avaliar se os algoritmos propostos podem ser utilizados para classificação de peptídeos, né? Signa Contacts ele não funciona para peptídeos, né? Em especial por causa dos poucos contatos que a estrutura do peptídeo realiza, né?
Então, eles são estruturas menores quando comparados com a proteína, e quando você analisa só a estrutura dele sozinho, ele não realiza muito contatos. Talvez se você comparasse ele com o complexo de ligação entre proteína e peptídeo, esse algoritmo funcionasse um pouco melhor, mas nesse caso não funcionou. No caso do Signal-Charge, ele foi bem superior aos concorrentes, exceto no estudo de caso 4, né, mas a gente tem uma explicação boa para isso, né, que esse problema está na modelagem do peptídeo, né, quando você modela o peptídeo sozinho, ele não vai adotar a conformação que talvez seja correta, né, porque o peptídeo é uma molécula bastante versátil e a forma dele vai depender muito das interações que ele realiza com o receptor, né. Para ilustrar isso, eu peguei um peptídeo aqui, exemplo, né, que é esse 3-UXGBA, né? Foi dessa estrutura aqui do Propedia, né? O original aqui ele está representado na cor amarela, e aí eu apliquei uma modelagem usando o AlphaFold, né? Usando o CollabFold, né? Que é a versão online dele. E você pode perceber que as estruturas ficaram bastante diferentes, elas não se sobrepõem. Então, é possível visualizar isso. Então, questão do peptídeo. Por isso que os modelos baseados em sequência foram melhores do que os modelos baseados em estrutura. Ok? Bom, o Signal ele foi disponibilizado gratuitamente, né? O código-fonte está aberto, está disponível nesse endereço aqui no GitHub. Por fim, eu gostaria de agradecer aos membros aqui, a equipe do laboratório, que foi sempre tão prestativa e que auxiliou tanto nesse projeto. Agradeço também a equipe do Departamento de Ciência da Computação, minha orientadora, a toda a equipe da UFMG, ao governo brasileiro, agradeço ao MAPA, ao UFV também, que participou com a gente em alguns projetos. E agradeço aos membros da banca por estarem aqui presentes e aos ouvintes. Muito obrigado.